Olá, sou João Antunes Monteiro, aluno da disciplina de transferência de calor, ministrada pelo professor Fred. Vamos aqui para a terceira entrega, referente ao capítulo 7, 8 e 9. Foi expedido aqui no capítulo 7, com base na geometria do trocador de calor que está sendo analisado, estimar o coeficiente de transferência de calor externo médio, comparar os valores que a gente tinha estimado anteriormente, fazer uma análise ali do fluxo de calor resultante e do demandado, que também foi calculado anteriormente, e do coeficiente de transferência de calor é mais apropriado ali, e algumas coisas porque os valores dão diferente aqui, ou seja, o que é mais apropriado e onde está o erro ali nas estimativas, Usar aqui a velocidade para o escoamento externo de 2 metros por segundo. Se for convecção natural, admitir a convecção forçada, Considerando ali a situação do escoamento cruzado com feixes tubulares, De acordo com a imagem abaixo ali, retirada do livro, Assim a gente vai ter ali alguns valores, de velocidade, diâmetro, número de tubos, de ST, CL, nossas temperaturas ali também. Primeiramente a gente calcula o número de Reynolds por essa seguinte equação e encontramos as propriedades do ar ali com o auxílio do software ES, a essa temperatura ali, encontrando esses valores aqui. Agora a gente pode substituir na equação e encontrar um valor de número de Reynolds de 591,95. Conhecido o valor de número de Reynolds, a gente pode calcular ali o número de Nusselt pela seguinte equação, de acordo com nossas tabelas do livro ali, a gente consegue encontrar o valor de C1, de C2 e M. Podemos substituir esses valores ali nesta equação, Conseguimos também encontrar ali no nosso número de Prandtl. E substituindo esses valores, a gente chega no número de Nusselt ali de 7,77, Assim a gente pode calcular ali o coeficiente de convecção externa a partir ali do nosso Nusselt, por essa seguinte equação. A gente isola o H e acha que o nosso valor de 45,62 watt por metro cúbico Kelvin, A gente vê ali que o coeficiente de transferência de calor externo médio ele é superior ao encontrado anteriormente, visto que a nossa análise anterior foi considerada uma placa plana e o novo método foi matrizes de tubos, na situação do escoamento cruzado com feixes tubulares, Calculando a troca de calor por essa seguinte equação, a gente calcula A gente calcula também a resistência. A gente calculando aqui a nossa resistência total, a gente consegue calcular o nosso global, e calcular também as temperaturas ΔT a partir das seguintes relações dessa equação. Chegamos a um valor de T0 de 31,12 e o ΔTLM de 30,3, Dessa forma a gente consegue substituir os valores nesta equação e encontrar ali 233,06 watts, Comparando esse valor encontrado agora com anteriormente, a gente nota, que o valor encontrado, usando a análise de matriz de tubo, ele se torna mais preciso que a análise considerando a placa plana, Deu um valor ali superior ao encontrado anteriormente, comparado com o que foi ali estimado ali a partir da primeira lei da termodinâmica, do nosso demandado ali. Então a gente analisa que esse método ele se torna ali mais eficiente, que melhor se aproxima ali do demandado calculado anteriormente também. Aqui no capítulo 8, foi pedido para a gente ali estimar, coeficiente de transferência de calor interno médio, da nossa tubulação ali, considerando dois casos aí, que seja vapor saturado ao longo do nosso trocador e líquido saturado ao longo do nosso trocador ali da nossa tubulação. Comparar esses valores também com os estimados anteriormente, fazer a análise do fluxo de calor resultante do demandado e ver as diferenças nesses cálculos,
Mais uma vez a gente calcula o número de Reynolds, agora pela uma equação diferente, né? Usando ali o fluxo máximo, o diâmetro interno do tubo, né? E ali a viscosidade. A gente consegue, com o auxílio do software, achar esses valores, né? A gente aqui colocou nossos valores conhecidos ali, né? De diâmetro, de raio, de temperatura, de área, né? Conseguimos substituir na equação, né? E achar o número de Reynolds para as seguintes equações, né? Reynolds para o vapor saturado e o Reynolds para o líquido saturado, né? E os nossos dois valores encontrados. Né? Conhecido o número de Reynolds, a gente vê que se trata de um escoamento turbulento, né? Então a gente pode considerar ali um escoamento completamente, plenamente desenvolvido, né? Se o L sobre D foi maior que 10, a gente faz esse comparativo e encontra o LD maior que 10. Então, né, a gente pode considerar esse escoamento plenamente desenvolvido. Então, dessa forma, a gente também pode calcular o número de Nusselt, né, novamente, né? Pela seguinte relação aqui de 0,023, número de Reynolds elevado a 4/5, né, vezes o número de Prandtl elevado a n, né? Mais uma vez vamos utilizar o software, né? Encontramos ali o número de Prandtl para as duas situações, para vapor saturado e para líquido saturado, né? Com o número de Prandtl conhecido, a gente calcula o número de Nusselt, né? Já conhecido também os valores de número de Reynolds, né? Para as duas situações, considerando ali n igual a 0,3. A gente consegue calcular Nusselt para o vapor saturado e para o líquido saturado. Nusselt para o vapor saturado e Nusselt para o líquido saturado. Com esses valores de Nusselt, a gente pode agora estimar os nossos coeficientes para as duas situações pela seguinte equação, né? Para a seguinte relação. Pegamos essa fórmula, né? Descobrimos ali, né, o nosso K para as duas situações também. Né? E o H também, chegando ali ao H, né, para o vapor saturado de 702,2 e o nosso H de líquido saturado de 542,1, né? A gente, com esses Hs, a gente consegue também calcular ali a troca de calor, né, para nossas duas equações pela seguinte relação. E a gente vê que o nosso H também, que ele deu maior, né, do que os anteriores, né? Nós temos valores diferentes encontrados aqui para as duas situações, né? A gente vê que ali anteriormente a gente fez a estimativa ali, analisando os valores tabelados, né? Agora a gente conseguiu calcular ali, fazendo algumas considerações e encontramos esses valores maiores, né? Considerando o nosso ΔT ali, nosso ΔT TML calculado já anteriormente, a gente consegue, né, calcular as taxas de transferência de calor, nossos U globais também atualizados com esse novo K para as duas situações. Também a gente vai levar em conta ali as nossas resistências que a gente calculou também ali anteriormente, né? A resistência de radiação, de condução, de convecção externa, que a gente também ali calculou ali na pergunta anterior. Chegando aos dois valores aqui de U global, 49,61 para o vapor saturado e o global do líquido saturado de 48,60. Né? A partir disso podemos substituir isso na equação e também encontrar o nosso Q ali, essa demanda ali para as duas situações. Q para o vapor saturado de 223 e o Q para o líquido saturado de 218,53 watts, né? A gente vê que esses dois valores ali eles estão próximos um do outro, né? O vapor saturado ali se aproxima mais do demandado, né? A diferença ele deve-se também aos métodos, né? E algumas considerações feitas aí ao longo dos nossos cálculos, né? Então, levando em consideração ali o processo de condensação ali,
e também algumas estimativas, né, como diz, feitos em tabela, e também a gente pode ver também a diferença nos números de Reynolds, Prandt e Nusselt também, né. A gente encontra ali alguns valores diferentes dos anteriores, né, que influenciam também aqui nos nossos cálculos para os nossos coeficientes. Né? Vemos aqui que o vapor saturado ele se aproxima ali mais do nosso demandado. Né? Ali agora, referente ao capítulo 9, a gente vai ali estimar, né, uma estimativa para o coeficiente de transferência de calor médio externo, né? Comparar também com as nossas estimativas anteriores, né? Aqui agora usando a convecção natural para estimar né, o coeficiente de calor médio externo por convecção natural. A gente vai calcular também o número de Rayleigh, né, Grashof e Prandt também, né? Prandt novamente aparecendo aqui nas nossas equações, né? Considerando que o nosso caso ele se assemelha, né, com o cilindro horizontal longo, nós podemos, né, utilizar essa seguinte equação aqui, a seguinte relação para encontrar o nosso número de Rayleigh. Primeiro vamos calcular Grashof e Prandt pelas seguintes relações, né, como desenvolvido, mas também podemos calcular Prandt diretamente aqui no ES, e com o auxílio do ES e essas equações e os nossos valores conhecidos já anteriormente, a gente pode substituir na equação, né, e encontrar aqui os nossos valores para beta Prandt, né, Grashof, nosso de Rayleigh. Encontrando que o valor de beta de Rayleigh, nosso GRD, nosso PR Prandt, né, conhecido agora esse novo valor, a gente vê que ali a camada limite ela resulta do escoamento, que pode ser obtido, pode ser tido como laminar, ou seja, a gente pode determinar o número de Nusselt médio pela seguinte equação. Conhecido esse valor, né, a gente nota que a gente nota ali a camada limite, né? Escoamento tido como laminar, a gente pode calcular o Nusselt médio, né? Jogando essa equação no ES, a gente encontra um Nusselt médio de 1,841, né? Mais uma vez, nosso Nusselt aparecendo, e com isso a gente pode calcular os nossos coeficientes, né? Coeficiente médio, né, da transferência ali por convecção natural, né? Usando a seguinte equação, encontrando o valor de convecção de 10,3, né? De convecção externa de 10,3, né? Conhecido esse valor, a gente pode calcular novamente o global e que usando as nossas resistências térmicas, né? Substituindo, né, esse valor ali, a gente calcular nossas resistências mais uma vez. A gente chega no global de 10,64 e que de 48,55, muito abaixo dos calculados anteriormente, né? A gente vê ali que o nosso número de Nusselt caiu, né, comparado aos anteriores, né, que influencia diretamente aqui nos nossos cálculos aqui para o H de convecção externa por convecção natural, né, que por sua vez também tem influência direta, né, no nosso global e ali e nas nossas taxas de troca de calor, né. Então a gente nota que tem os valores abaixo, encontrados aos anteriormente. A gente vê que a convecção forçada ela é mais eficiente que a convecção natural, né? A nossa demanda ela consegue se aproximar muito mais do demandado, né? E a gente vê que esse valor aqui não supre ali a nossa demanda, né? É isso, obrigado.